Olá a todos e todas, bem-vindos ao podcast Café Consciência, uma iniciativa do CBioclima com apoio da Unesp e da FAPESP. Aqui nós falaremos sobre ciência, biodiversidade e mudanças climáticas e como tudo isso afeta o nosso dia a dia. Eu sou Carolina Medeiros, jornalista do CBioclima. E eu sou Gabriela Andrieta, filósofa e comunicadora. Prepare o seu cafezinho, que nós vamos começar. O podcast de hoje, Café Consciência, é com o pesquisador Lucas Ferrante. Lucas possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas e mestrado e doutorado em Biologia, com especialização em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia, o INPA. Atualmente é pesquisador na Universidade de São Paulo, onde desenvolve pesquisas e ações de popularização da ciência voltadas à compreensão dos efeitos das atividades humanas sobre a estrutura, dinâmica, clima, biodiversidade e emergência na Amazônia e na Mata Atlântica, bem como seus impactos sobre populações tradicionais urbanas e biodiversidade. Lucas atua como pesquisador colaborador junto ao Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, do Ministério da Defesa. É também pesquisador associado ao Centro de Pesquisa da Biodiversidade e Mudanças do Clima, o CBioclima, e ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Qualidade de Governo e Políticas para o Desenvolvimento Sustentável. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui com vocês e com o pessoal de casa também. Que bom. Lucas, é um prazer poder contar com a sua participação e para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber como surgiu o seu interesse pela Amazônia e por todas as questões ambientais que ali correlacionam. Perfeito. Desde pequeno eu sempre tive um vínculo com estudos de biodiversidade, então desde pequenininho eu estava correndo atrás dos sapinhos para ver os bichos de perto. E a Amazônia sempre foi um lugar mais biodiverso do planeta, e eu via aquilo desde pequeno como um objetivo de estudo e de moradia, pelo menos por um tempo também, para mim entender aquela região. Então, assim que eu terminei a graduação, eu passei no programa de mestrado do INPA, depois emendei no doutorado, também lá em Manaus, morando por mais de 10 anos em Manaus, e agora voltando para cá e estando na USP. Então, a minha permanência em Manaus foi por mais de 10 anos, que eu passei estudando a Amazônia em loco e agora, pontualmente, sempre voltando para lá. Legal. E como que é fazer parte, né, de estudos de um território que é tão complexo, né, que como você mesmo disse, é um lugar tão biodiverso? A Amazônia ela é altamente biodiversa na sua biodiversidade, mas ela é muito diversa também nas culturas dos povos tradicionais, dentre eles os povos indígenas, os ribeirinhos. Dentre dos trabalhos que eu desenvolvi na região foram um censo populacional dos povos indígenas afetados pela BR-319, que é uma rodovia que liga Porto Velho, no Arco do Desmatamento, até Manaus, na Amazônia Central. E ali nós tivemos contato com pelo menos 27 etnias, né? Foram 63 comunidades indígenas demarcadas, mais 5 não demarcadas, além de uma população de indígenas isolados. Então, a Amazônia é extremamente grande comparada a qualquer outro bioma. As situações logísticas são muito mais complexas. Então, hoje, para a gente fazer pesquisa na Mata Atlântica, com carro a gente consegue chegar a qualquer ponto. Na Amazônia, não. E porque justamente os rios são as estradas amazônicas. E aí a gente está justamente suscetível aos pulsos de inundação, às épocas de cheia e de seca. E a gente está falando de rios muito longos e às vezes muito sinuosos, o que aumenta o trajeto de deslocamento. Então não é algo rápido, não é de fácil acesso e ainda você tem períodos específicos que você vai conseguir acessar as localidades. Mas eu acho que isso que torna a Amazônia tão incrível, justamente por conta desse isolamento e da distância que a gente tem essa maior biodiversidade, essas populações também preservadas, como a gente tem mostrado. Ai, que legal. Lucas, você falou da BR, né, 19. 319. Eu tive a oportunidade de te ouvir falando no final do ano passado num evento aqui do CBioclima,
E eu lembro que você falou um pouco sobre o que era essa BR, o que impactava, o que significava essa estrada ali naquela região. Será que para os ouvintes do podcast você poderia falar novamente sobre essa questão, que foi uma coisa que você estudou, né? Posso. A gente tem pesquisado a rodovia BR-319 há mais de 10 anos e os impactos da rodovia como a base de uma pirâmide. Então, nós temos estudado os efeitos econômicos, ambientais, sociais e epidemiológicos. E é importante a gente estudar de forma multidisciplinar porque, de fato, a rodovia tem múltiplos impactos. A rodovia, ela tem mais de quase 900 quilômetros de extensão, como eu falei, ligando o Arco do Desmatamento até a Amazônia Central. E ela é o único estudo do Brasil que não tem, o único empreendimento do Brasil que não tem um estudo de viabilidade econômica. Recentemente, a rodovia, que também não tem os seus estudos ambientais completos, no ano passado recebeu um decreto do presidente Lula para pavimentar 56 quilômetros sem a consulta dos povos indígenas, sem os estudos ambientais, que é o lote C. E esse ano, através do PL da devastação, que foi aprovado, inclusive com mobilização de senadores da República que concederam emendas parlamentares para abertura de ramal ilegal dentro de terra indígena ligado a facções criminosas no território, conseguiram aprovar, de fato, a pavimentação da rodovia sem as devidas salvaguardas. Junto com o pessoal do CENSIPAM, que é o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, que é do Ministério da Defesa, inclui pessoas da Polícia Federal, do Exército Brasileiro, da ABIN. A gente tem tentado pesquisar, junto com os pesquisadores do CBioclima, inclusive a Patrícia Morelato, os impactos dessa rodovia e a capacidade de gestão dos atores envolvidos no desmatamento. E, de fato, a gente não tem governança nenhuma envolvida nesse empreendimento. Para a gente ter uma noção, apenas a promessa de pavimentação fez o desmatamento explodir na região, não só as atividades de pistolagem contra principalmente os pequenos agricultores. A gente já tem fazendas de mais de R$500 bilhão. Vocês não ouviram errados, não é R$500 milhão, é R$500 bilhão se formando com base na atividade da pistolagem. Os colonos são expulsos e depois essas fazendas são agregadas e para, inclusive, serem utilizadas para lavar dinheiro do crime organizado com a criação de gado que está sendo exportado, né? Dentre eles, a gente tem grandes frigoríficos recebendo esse gado, como uma Frig, JBS. Então, o território ele tem falta de governança total e nossos estudos apontam que nós precisaríamos de postos de fiscalização a cada 15 quilômetros. Tá. Hoje, dentro do planejamento, são 2 postos de fiscalização. A gente precisaria de mais de 30, né, para conter a expansão de ramais ilegais. Sendo que desses 2, os 2 são filhos sem mãe. Ninguém quer assumir, inclusive a Polícia Federal, porque não tem contingente para fiscalizar a área. E você falou da questão da epidemiologia, né, que também tem relacionado à questão da Amazônia. De que forma que todo esse desmatamento, toda essa atividade legal que está acontecendo ali, que você acabou de descrever, pode desencadear em problemas epidemiológicos? Perfeito. Primeiro, já é bem conhecido que a degradação ambiental, ela propicia o aumento de vetores transmissores de doenças, né, e o contato da gente com a biodiversidade que estava isolada nesse bloco de floresta que é altamente biodiverso, e ainda da criação de animais domésticos que a gente está levando para a região, né, como gado e outros animais. Então, o que se tem é que essa região ela é altamente biodiversa. Nós realizamos um levantamento metagenômico para sequenciar vírus, bactérias e fungos ao longo de toda a rodovia, ao longo do rio Purus e Madeira, em ambas as margens, e o que nós descobrimos é que a área abriga reservatórios de matéria escura microbiana. O que seria isso? Grandes reservatórios de patógenos ainda desconhecidos pela ciência. Então, com o sequenciamento metagenômico, nós vimos que esses patógenos eles são enriquecidos em genes de alta virulência, toxicidade, resistência a antibiótico e capacidade de passar essas informações genéticas para outros patógenos já conhecidos também. Então, com esse contato de aumento do desmatamento, esses vetores e esses patógenos, a gente pode não ter apenas uma, mas uma sequência de novas pandemias. Isso já está acontecendo. Um exemplo é
é que tem um estudo nosso de 2023, mostrou que os casos de malária aumentaram mais de 400% por conta do desmatamento no trecho do meio da rodovia. Um outro estudo recente de um outro grupo de pesquisadores mostrou que uma nova linhagem do vírus Oropouche surgiu do trecho do meio da rodovia BR-319 também, já circula na Europa, América Central, tem causado um caos no sistema de saúde do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, essas doenças já têm vazado da região, né? E a preocupação é que nós estamos cada vez mais acessando esses grandes reservatórios. Entendi. E você você pontuou, né, ao longo da sua fala, especificamente sobre a questão das estradas, né, da estrada lá na região amazônica. Quais são as principais dificuldades hoje, né, como cientista, não só dentro da sua área de estudo, mas que estuda a questão das mudanças climáticas como um todo? Qual que são as principais dificuldades, na sua opinião? Eu acho que, primeiro, é uma dificuldade operacional. Quando a gente está falando de Amazônia, o deslocamento, atividades de campo que são fundamentais, são sempre muito caras. Então, isso é uma coisa que demanda você ter uma estrutura e estar dentro de um centro de estudos como o Cebioclima, porque senão isso é completamente inviável de ser desenvolvido. O segundo ponto é a gente ser ignorado pelos tomadores de decisão, que a gente tem produzido informações para, basicamente, eles tomarem as decisões corretas com base em ciência, mas a gente tem sido sistematicamente negligenciado e a população tem pago um preço por essa negligência. Então, eu acho que tanto a dificuldade de se fazer pesquisa hoje na Amazônia é muito grande, quanto também desses resultados serem ouvidos pelos tomadores de decisão. Eu acho que essa segunda parte pode ser até mais difícil. Então, muitas vezes a gente está falando para pessoas que vão nos ignorar completamente e depois a gente pode, no máximo, tentar mitigar esse impacto. A Amazônia especificamente, então, você falou da questão das novas epidemias. A gente pode dizer que ali pode ser considerado um epicentro de novas epidemias? Sim, isso já é um consenso científico. Outros grupos de pesquisadores têm apontado a mesma coisa. É um dos últimos grandes blocos de floresta tropical do mundo. Então, nós vemos que as pandemias elas sempre têm surgido em grandes florestas tropicais, né? Nós vemos algumas epidemias surgindo na Bacia do Congo, que tem também uma das últimas grandes florestas tropicais, mas de fato a Amazônia a gente acaba começando de penetrar a Amazônia agora. A Amazônia ainda ela foi muito inexplorada, a gente conhece muito pouco da biodiversidade amazônica, né? A gente sempre começou a conquistar a Amazônia pela borda nesse ecótono de transição com o Cerrado, que ele é menos biodiverso. Então, agora que a gente está começando a acessar esse núcleo da Amazônia e a gente está vendo essa quantidade de patógenos muito preocupantes aparecer. Então, de fato, a próxima pandemia ela pode vir da Amazônia, né? E a chance é muito maior do que de qualquer outra região do planeta hoje. Certo. E aí você falou da questão das populações locais, né? Qual que é o papel, né, não só dos povos indígenas, mas dos colonos, né, dessa região na tentativa de mitigar, né, as questões ambientais que a Amazônia vem sofrendo nos últimos tempos? Perfeito. É importante sempre colocar que não existe capacidade de governança entre invadido e invasor, né? Esse é um fator importante. Então, os colonos eles precisam sair de lá. É completamente inviável manter mesmo um pequeno agricultor que está assentado dentro de uma terra indígena, né? Muitas vezes as pessoas elas acham que elas vão chegar, criar o boizinho dela, conseguir se estabelecer ali, mas como a gente falou, muitas vezes eles são expulsos por grandes fazendeiros através de pistolagem. Então, a demarcação de terras, primeiramente, é fundamental para não motivar novos fenômenos de migração para a região, porque essas próprias pessoas acabam se colocando em risco e depois acabam sendo deslocadas para outras áreas. As comunidades tradicionais elas estão muito vulneráveis nesse sistema, principalmente por conta dessas invasões nos eixos das estradas. Quando a gente pega a rodovia BR-319, a gente vê a abertura desses ramais ilegais, inclusive cortando terras indígenas. A gente tem dois exemplos claros. Um ramal sendo aberto projetado numa estrada planejada, que é a 366, que sai de Tapauá, ligando até na beirada do Purus até na BR-319. Esse ramal corta
2 terras indígenas, uma unidade de conservação, já tem afetado o modo de vida dos indígenas e está sendo aberto com emenda parlamentar do senador Omar Aziz e com a ajuda do prefeito de Itapauá, que inclusive foi denunciado pelo Ministério Público, né, por isso. Nós temos uma outra área de assentamento que inclusive foi requerida como um assentamento do INCRA, e ela se sobrepõe às áreas de uso tradicional dos Mura, que não estão, de fato, demarcadas em Manicoré. E aí lá foi um problema muito grave, porque os invasores usaram agente laranja para desmatar a área e jogaram o excedente nos igarapés que abastecem as comunidades, causando um envenenamento coletivo das comunidades. Então, aquela região, ela está completamente sem governança e virou um verdadeiro Velho Oeste. A gente fez um estudo em 2021 e verificou que em terras indígenas, onde tem a presença de indígenas, o desmatamento foi até 10 vezes menor do que unidades de conservação, por exemplo. Ou seja, os indígenas têm cuidado muito melhor da Amazônia do que, inclusive, o próprio governo, né? A gente está falando de unidades de conservação muito grandes, muitas vezes sem gestores, né? E isso dificulta, não é uma questão só de monitoramento. O problema da Amazônia não é monitoramento, é pessoal e contingente para fiscalizar, punir quem está causando desmatamento, impedir que essas áreas se consolidem. Então, a gente está falando de um território muito grande. Então, a presença dos povos tradicionais, e eu incluo indígenas, ribeirinhos e quilombolas, é fundamental para a proteção desse território. E a gente vê justamente que esse modo de vida em harmonia com a floresta, ele tem impedido de que novas emergências epidemiológicas surjam, porque a pegada, o impacto deles nessas áreas é quase mínimo. Eles extraem o que eles precisam, eles não degradam a floresta, então é muito diferente de uma atividade de mineração, de qualquer outra atividade que causa um impacto ambiental grande o suficiente para aumentar o número de vetores e propiciar esse contato desses patógenos com os humanos. Então a gente vê que, de fato, eles têm cuidado muito bem da floresta e a Amazônia precisa ser entregue de uma vez por todas para eles. Para eles, né? Bom, você já falou um pouco, né, sobre a questão das políticas, né, que são quase nulas, né, das políticas atuais de preservação, mas o que a gente pode dizer? Existe alguma política hoje em dia que vem sendo feita para preservar a Amazônia e também os outros biomas brasileiros? Hoje é mais fácil da gente falar das políticas que estão sendo feitas para desmantelar as políticas que a gente tinha. Então, a gente não tem grandes avanços de políticas públicas para a proteção da Amazônia e dos outros biomas hoje. Tá. Em 2022, inclusive, eu participei de uma publicação na Nature Human Behavior que a gente falava das expectativas de mudança de governo para a proteção dos biomas brasileiros, da Amazônia, inclusive, e existia uma expectativa de muitos pesquisadores da gente ter uma mudança expressiva, principalmente porque o presidente Lula pautava isso. E a gente precisa lembrar, a política ambiental perpassa por governo também. Isso não veio, isso foi muito frustrante para todos os pesquisadores, mas a gente precisa lembrar que também foi em governos passados que a gente viu, em 2015, ainda no governo da presidenta Dilma, a reabertura da BR-319 para a exploração de petróleo e gás no território. A gente precisa lembrar que esse também é um governo que pauta um desenvolvimento, muitas vezes sem olhar pela sustentabilidade. E aí, nesse cenário, a gente vê, de fato, de que a bancada do agronegócio também é muito bem organizada para desmantelar as políticas ambientais que a gente tem. Exemplos disso são o marco temporal, né, que tentou acabar com a demarcação de terras indígenas que não estavam marcadas até a promulgação da Constituição Federal de 88. Então, a maioria das terras indígenas foram demarcadas depois de 88. Imagina a gente simplesmente desaparecer com todas essas demarcações. Essas terras ficariam completamente vulneráveis. Agora a gente tem um outro projeto de lei pautando para mineração em terras indígenas, né? A gente tem, inclusive, projetos do próprio governo, como a mineração de potássio em Altazes, que se sobrepõem à terra do povo Mura, né? E essa comunidade não tem chance nenhuma de permanecer ali com essa a atividade minerária,
porque ela basicamente vai desmanchar topos de morro dentro do lago que as comunidades indígenas vivem, né? E, inclusive, esse é um projeto bem preocupante, porque é um dos epicentros de concentrações de patógeno dentro das nossas amostragens. Para a gente ter uma ideia, esse ponto tem centenas de milhares de vezes mais patógenos, centenas de milhares, é um número muito grande e assustador, do que outros pontos controle que a gente amostrou. Então, de fato, a gente precisa regular isso, a gente precisa ter novas medidas, inclusive cobrar estudos de impacto em saúde pública, avaliações de biossegurança desses grandes empreendimentos, se a gente quiser brecar e prevenir a ocorrência de uma nova pandemia muito em breve. Avaliando o cenário do Brasil atualmente como um todo, quais são as medidas assim, de urgência que tem que começar ontem para a gente poder dizer que está cuidando realmente das questões das mudanças climáticas e da Amazônia como um todo? Eu colocaria 3 medidas fundamentais. O primeiro, a gente precisa rever a lei da devastação. Isso quebra o Código Florestal, abre uma vulnerabilidade muito grande para grandes projetos de infraestrutura que são vistos como economicamente necessários, mas não estão tendo as devidas salvaguardas. Os outros 2 fatores é a gente diminuir o uso de combustíveis fósseis. A gente tem na Amazônia, só na região da BR-319, 9 postos sendo oferecidos para exploração. Isso é ambientalmente e economicamente insustentável no planeta que a gente vive. A gente já está tendo consequências muito grandes, tanto para a biodiversidade amazônica, quanto para a prevalência da própria floresta. A Amazônia tem se degradado por conta da crise climática. Isso já nos afeta, porque nós temos um serviço ecossistêmico fundamental com a gente, é dependente, que são os rios voadores amazônicos. Parte dessa umidade não fica na Amazônia, ela é transportada para o sul e sudeste, inclusive abastece o sistema Cantareira, que abastece São Paulo, é a maior região metropolitana da América do Sul. Então, nós precisamos desse serviço ecossistêmico da Amazônia. Então, nós precisamos rever o uso de combustíveis fósseis. Essa ideia de que vamos explorar petróleo para financiar uma transição energética, isso é uma mentira deslavada, isso é uma baboseira, né? Então, instituições de pesquisa, algumas estão fazendo até parceria com Shell, Petrobras. A gente precisa rever isso, é muito contraditório, grave, né? A gente querer achar que isso vai resolver os problemas. E é uma bagatela que eles estão fomentando para produzir um greenwashing, né? Esse marketing verde, de como isso fosse sustentável, isso fosse resolver alguma coisa. Isso é uma mentira, isso é muito grave, né? E o segundo, a gente precisa de uma política de desmatamento zero, terceiro, né? Uma política de desmatamento zero real, não uma política de desmatamento legal zero. Porque existem 2 coisas diferentes. Eu dar uma canetada e liberar o desmatamento em algumas áreas, eu ainda continuo tendo desmatamento. Então, nós precisamos de uma política de desmatamento zero, legal e ilegal. Isso seria fundamental também. Tá certo. Professor, você poderia explicar um pouco melhor essa questão de como que a Amazônia, né, preservar a Amazônia influencia diretamente na questão, por exemplo, da cantareira, que eu acho que é uma coisa que atrai muito, né, as pessoas e muita gente não entende e acaba falando coisas que não são reais, como a questão que você mencionou do petróleo. Perfeito. Então, a Amazônia ela tem um papel fundamental. Parte das chuvas da América do Sul, elas entram pela região norte e nordeste do Brasil, se dirigindo para a Amazônia. Por conta da floresta de pé, as chuvas caem no território amazônico e a floresta, através de evapotranspiração, ela absorve essa água pela raiz, expele pelas folhas, que a gente chama de evapotranspiração, e esse grande volume de vapor, ele se condensa na região amazônica, formando células de alta pressão. A formação dessas células de alta pressão na Amazônia são fundamentais para formar os ventos de baixa pressão. E esses ventos se deslocam para a região sul e sudeste carregados dessa umidade. Então, se eu colapso a floresta, primeiro que eu não tenho esses ventos para carregar essa umidade. Segundo que essa umidade ela vai se dispersar e ela não vai ser deslocada, principalmente para as regiões mais dependentes do agronegócio hoje, as regiões que a gente tem os maiores adensamentos humanos, inclusive a região de São Paulo. A gente tem vários municípios aqui no interior de São Paulo que já passam por uma crise hídrica e essa crise tem se agravado desde 2014 justamente pelo ponto de não retorno da Amazônia. Então, se a gente pensa em localidades
com maior densamento de pessoas como São Paulo, a gente passa nas próximas décadas a ter bairros, principalmente nas periferias, que vão ficar sem água até por 3 meses. Isso é muito absurdo. Então, nós precisamos conservar esse serviço ecossistêmico a todo e qualquer custo, porque a gente está falando de abastecimento humano, a gente está falando da indústria brasileira, da soberania nacional e da própria agricultura. Então, é fundamental que a gente interrompa o desmatamento da Amazônia por uma vez por todas, e isso depende, inclusive, para a soberania do Brasil. Bom, Lucas, eu acho que deu para a gente entender muito a importância, né, da Amazônia dentro do contexto das mudanças climáticas. Eu acho que a gente podia, só para encerrar, na sua opinião, qual que é o papel da divulgação científica, né, e do jornalismo, né, da comunicação como um todo, nesse processo de combate, né, ao desmatamento e preservação da Amazônia? Eu acho que a gente alertar a população é fundamental. As pessoas às vezes olham a Amazônia como uma coisa muito distante e alheia do seu cotidiano. Se a gente tem chuvas intensas no sul do país, é porque a gente tem um descompasso climático que está fazendo chover mais quando essa chuva deveria estar distribuída. Quando a gente tem uma seca muito grande no sistema Cantareira e isso afeta o abastecimento humano, é porque esse descompasso climático está afetando a vida das pessoas, e isso perpassa pela Amazônia. Então, se você que está nos ouvindo sente isso de alguma forma, seja os produtores de café no sul de Minas Gerais, que estão perdendo produtividade porque a flor do café começa a abortar a partir de uma determinada temperatura, né? Ou o produtor do Rio Grande do Sul, ou aquela pessoa que vive numa cidade que acaba se tornando vulnerável à enchente ou à seca, tudo isso, todos esses problemas têm sido agravados pelo desmatamento na Amazônia. Então, regular esses fenômenos climáticos é fundamental e isso perpassa por a gente cessar o desmatamento na Amazônia. Então, isso faz parte do cotidiano das pessoas. Então, divulgar e levar essa informação é fundamental, porque se o Brasil entendesse, inclusive o agronegócio, que ele depende da Amazônia, a gente já tinha cessado o desmatamento da Amazônia. Então, um caminho é a gente comunicar ciência para toda a população. Muito obrigada, Lucas. E aqui no nosso podcast, a gente sempre gosta de ouvir uma dica ou de filme ou de livro que o nosso convidado tenha para dar para os ouvintes, ou de série que você indique. Eu acho que de filme, o Não Olhe para Cima expressa um pouco a sensação dos pesquisadores em relação ao fato de você estar desesperados, falando sobre uma coisa que você precisa ser ouvido imediatamente, né? Na época da Covid-19, a gente atuou monitorando a pandemia, inclusive deu alerta de segunda onda para Manaus, e aquela sensação eu acho que foi muito bem expressa pelo filme, embora de forma mais caricata, mas ela tá ali, essa sensação da gente estar falando dia a dia, sabendo que esses problemas vão se agravar, sabendo que a gente tá à beira de uma nova pandemia e que os tomadores de decisão estão nos ignorando. Então, acho que esse filme ele expressa bem a sensação dos pesquisadores sendo ignorados, né? Eu acho que isso ilustra bem para o pessoal saber um pouquinho do que a gente Que é o passa. trabalho de vocês, né? É. Então tá certo. A gente queria agradecer muito a sua presença aqui, Lucas, no nosso podcast. E esse foi mais um episódio do Café Consciência. Você pode ouvir esse e outros episódios pelo Spotify ou assistir pelo canal do YouTube do Cebioclima. Nos acompanhe também pela página do www.cebioclima.org e pelo Instagram, @cebioclima. Lançamos novos episódios toda primeira terça-feira do mês. Obrigado. Obrigada, Lucas.